Rodrigo, o título da sua tese é Integração e Identidades em Conflito. As políticas culturais dos Estados Unidos para a América Latina durante a Segunda Guerra Mundial e a montagem do moderno sistema pan-americano. Os casos de Brasil, México e Argentina. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Rodrigo? Bom, conforme o próprio nome dado à tese sugere, são fundamentalmente as relações culturais entre Estados Unidos e América Latina durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ocorre que essas relações culturais foram vetorizadas como políticas de Estado por parte dos Estados Unidos da América, fundamentalmente, na vigência do Escritório para Assuntos Interamericanos, um órgão governamental, como eu disse, subordinado diretamente ao Ministério da Defesa e que gerenciava essas relações. Evidentemente, a primeira crítica que poderia ser feita é com relação ao escopo da tese, né? Isso porque, enfim, não há possibilidade de se estudar a América Latina como um todo, né? O que nos facilita bastante esse tipo de abordagem é o fato de que o Escritório para Assuntos Interamericanos priorizou 3 repúblicas latino-americanas para a gestão dessas políticas, não é? Brasil, México e Argentina. Isso por conta do papel que ocupavam a esse tempo essas 3 repúblicas no conjunto da realidade latino-americana, não é? Eram, evidentemente, países que disputavam a liderança latino-americana, exerciam enorme influência sobre as demais repúblicas, portanto, Washington entendia que, focando, não é, essas políticas na direção dessas 3 repúblicas, essas, por sua vez, reproduziriam esses matizes por sobre os demais países. Eu estudei, fundamentalmente, papéis governamentais produzidos, não é, nesse contexto e que se davam a orientar a produção cultural estadunidense, parte já do complexo jogo da política externa dos Estados Unidos na vigência da política da boa vizinhança, não é, que marcou aí a gestão de Franklin Delano Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial. Mas também eu pretendi mensurar, não é, e qualificar as respostas dadas por essas 3 repúblicas a estas políticas. Portanto, eu analisei um segundo lote documental que se tratava dos documentos produzidos pelas delegações desses 3 países nas chamadas conferências pan-americanas, não é? Por isso que parte da tese se dá a compreender o processo formativo, né, do que a gente pode chamar de pan-americanismo nesse período. Bom, você trabalha com um tema que muita gente pode imaginar como sendo imaterial, as relações, enfim, a influência cultural. Mas você identifica e trabalha e mostra que isso fazia parte de uma ação organizada, pensada, estruturada por parte dos Estados Unidos, é isso? Essa influência americana não era algo que se dava assim de maneira não tangível. Era algo pensado e que estava registrado como uma política de Estado, é isso? Sem dúvida, e materializada nos documentos que eu estudei. Evidentemente, a dimensão cultural da existência humana, ela é imaterial, né, ou material, né? São as duas qualidades primordiais da cultura, segundo a antropologia clássica já define. Ocorre que o período da Segunda Guerra Mundial, não é, assistiu a um fenômeno que foi comum tanto à realidade alemã quanto estadunidense, que é a da apropriação da cultura como política de Estado mobilizada no esforço de guerra. Na verdade, quem começa com esse processo é o próprio governo alemão, né, no Ministério da Cultura, sob os auspícios de Joseph Goebbels, e essa lição é aprendida rapidamente pelos aliados, mais firmemente pelo governo norte-americano, que dá à produção cultural, não é, uma instrumentalização política, e fazendo circular esses enlatados culturais como bens de consumo de massa. Portanto, nós temos um objeto aí que é constituído não apenas na forma da cultura, mas interpenetrado por todas as demais dimensões da vida social, primordialmente a política, não é, e a economia. O que, enfim, me impôs um desafio logo de saída para o estudo desse objeto multifacetado, que é da interdisciplinaridade, não é?
aquilo que eu encontrei exatamente no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo, que privilegia esse tipo de abordagem inter e multidisciplinar. Ou seja, há linhas de pensamento, linhas de pesquisa que pregam que seja necessário separar a política e a economia da cultura. Você vai em outro caminho, você usa uma outra abordagem defendendo a impossibilidade de se separar tudo isso, é isso? Sem a menor sombra de dúvidas. É o mesmo que dizer que a academia, durante muito tempo, dissociou aquilo que não se podia dissociar, não é? Economia, política e cultura. Vários ferramentais conceituais, teórico-metodológicos, corroboraram com essa segmentação, que agora também é radicalizada pelas metanarrativas pós-modernas, que também privilegiam agora a cultura em detrimento das duas demais dimensões da vida social, economia e política. Então, eu faço questão de ir na contramão dessa tendência, não faço de forma solitária, na verdade, estou afiliado a uma visão que a gente pode nomear como crítica pós-colonial, mas uma vertente mais à esquerda, né, da crítica pós-colonial, que restabelece a dimensão cultural articulada à economia e política, pensando primordialmente em uma categoria elementar nas ciências humanas e sociais, que é a categoria do imperialismo, não é? Que, de alguma forma, eu privilegiei nesse meu estudo. Foi o principal ferramental com o qual eu trabalhei, ainda que essa categoria do imperialismo tenha, entre aspas, né, caído de moda no pensamento acadêmico. Isso porque há modismos também na academia, nas ciências, não é? E eu vejo muito poder explicativo nessas tendências de retomada, né, desse conceitual tão importante para as ciências humanas e sociais. Mas agora, ao não separar a cultura da política e da economia, você cai num outro problema, que é o tamanho do teu objeto, do seu escopo de pesquisa. Talvez por isso a sua tese você tenha terminado a tese com mais de 400 páginas, é isso? Sem ter esgotado o tema sob nenhum aspecto, né? Na verdade, o tema ele não é novo. As relações dos Estados Unidos e América Latina, sob esse viés, né, o da cultura, já foi trabalhado incontáveis vezes. Contudo, o que posso dizer, né, tenha contribuído nessa seara em relação à utilização de novos ferramentais que fazem exatamente isso. Rearticulam a dimensão cultural associada às dinâmicas econômicas e práticas políticas. Porque, veja, é importante insistir nisso, né? Tratam-se de enlatados culturais, não é? Que sofreram apropriação política do complexo jogo da política externa dos Estados Unidos e circularam em mercados específicos. É importante observar que as estratégias do Escritório para Assuntos Interamericanos entenderam essa realidade, não é? Tanto é que articularam interesses do empresariado norte-americano, não é? Coligado ao empresariado latino-americano. Esta conexão foi feita não apenas pelo governo dos Estados Unidos, mas se valendo do poder da imprensa, não é? Em especial a imprensa norte-americana, articulada aos principais veículos de comunicação na América Latina, tanto é que o escritório contava com uma divisão de imprensa, não é? Uma divisão de rádio, de mídia impressa, não é? Que se deram a fazer essas conexões, não é? Então, se o meu objeto me obriga a compreender esse complexo jogo da política externa dos Estados Unidos, não é? Então eu preciso de ferramentais que tentem dar conta dessa complexidade, não é? E tentando estudar esse objeto de forma articulada, né? Bom, como você disse, você estudou, vou chamar assim, com 2 lotes de documentos. Sim. Um por parte dos Estados Unidos e outro de como a América Latina articulava tudo isso. Começando com os Estados Unidos, onde você encontrou esses documentos? Quais são esses documentos e onde eles ficam? Bom, esses documentos eles foram produzidos na esfera governamental, como eu disse, pelo Escritório para Assuntos Interamericanos, não é? Nos facilita a vida de pesquisadores aí o fato de os documentos, os papéis governamentais norte-americanos serem todos publicizados depois de um determinado tempo, não é? Eles estão disponíveis em 2 fundos de arquivos, não é? O National Archive 1 e o National Archive 2, não é? Então,
College Park, Maryland e Washington, né? Com relação às atas das conferências pan-americanas, né, eu tive que coletar essa documentação em 3 pontos distintos, né, em relação à delegação brasileira, evidentemente a maior facilidade em recolhê-los aqui no Brasil. Mas é impressionante o esforço organizacional da delegação mexicana, né? Então, eu coletei a quase totalidade dessa documentação no acervo histórico diplomático na cidade do México, né? E esse material todo, você, tanto os Estados Unidos quanto México, Argentina e Brasil, você tem que ir até o acervo, até o escritório, você já consegue hoje, para quem está tentando entender como é pesquisar nessa área, você consegue ter acesso a muita coisa online ou tem que ser presencial? Em alguns arquivos, em especial o Arquivo Nacional Norte-Americano, você consegue acessar os inventários online, não é? Ainda está em curso o processo de digitalização de vários acervos documentais norte-americanos. Não é possível acessar digitalizados documentos considerados clássicos, não é? Relativos à independência dos Estados Unidos, guerra civil, mas documentação mais recente, como essa que eu estudei, ainda não há disponibilidade online, né? Você teve que ir até lá. Na verdade, com relação aos documentos latino-americanos, nas conferências pan-americanas, eu tive que me deslocar até esses fundos de arquivo. Com relação aos documentos produzidos pelo Escritório para Assuntos Interamericanos, eu consegui cópias reprográficas, não é? Que foram utilizadas pelo professor Mark Landis, não é? Na tese de doutorado dele. Então, parte do acervo documental, não é? Passou para mim e eu produzi o meu estudo a partir daí. Você deu o exemplo da imprensa, mas eu queria começar por um outro, para que a gente possa mostrar na prática como as coisas aconteciam, pelo que está no imaginário, acho que de maneira mais forte de todos, como influência cultural americana sobre a América Latina e o mundo, que é o cinema. Por exemplo, no cinema, é possível identificar uma política direcionada, específica, articulada para o cinema, por exemplo? Isso está em documentos? Sim, é materializado, não é, como discurso governamental em uma série de documentos, principalmente produzidos pela Divisão de Cinema do Escritório para Assuntos Interamericanos e documentos esses que eram destinados aos estúdios, eram endereçados aos estúdios. É importante dizer que essa produção cultural, a do cinema, ela cumpriu uma tarefa primordial nesse contexto conturbado, né, de relações que marcaram o mundo em guerra. Havia necessidade premente de se construir ficcionalmente a ilusão da cooperação hemisférica, né, entre Estados Unidos e América Latina, dando conta de dissipar um passado conturbado de relações que jamais contou com práticas de cooperação. Oscilou entre isolamento e grave intervencionismo. Nós temos intervenções norte-americanas na América Latina das mais graves, né, incluindo aquela que marcou a construção do Canal do Panamá, não é? A promulgação da Emenda Platt logo após a Guerra Hispano-Americana, não é? Intervenções militares no Mar do Caribe. Então, o cinema, né, cumpria um papel primordial dentro da política da boa vizinhança, que era de cimentar um casulo de realidade, tendo que dissipar um passado conturbado de relações, não é? Então, esse instrumento, por exemplo, alguns documentos que eu estudei, davam conta da seguinte situação, não é? Da necessidade de, em filmes onde aparecessem destacamentos militares, de se ter soldados, não é? Ou de se ter militares latino-americanos, com feições que eles chamavam de latino-americanas, referindo-se evidentemente aos traços ameríndios, não é? Sotaque hispânico, nomes característicos latino-americanos, não é? Para impor uma realidade que não era tão natural assim, não é? Da incorporação de militares de origem latino-americana ao exército regular norte-americano lutando no fronte europeu. Havia papéis governamentais dirigidos aos estúdios determinando esse tipo de produção.
Então não é conspiracionismo achar que numa cena como essa, não é, na qual soldados conversam trivialidades, e um deles é latino-americano, que isso é algo ingênuo, que não é pensado, não é articulado nesse momento, né? Os papéis governamentais dão conta de compreender isso, né? Rodrigo, algo, enfim, retomando um pouco, mas acho que importante para a compreensão, isso começa de maneira institucionalizada na Segunda Guerra Mundial. É ali, dá para a gente determinar o momento em que isso começa, ou isso é um pouco mais fluido assim? Vejam, eu usei bastante um ferramental na minha pesquisa de doutorado, um ferramental teórico, né, que é da hermenêutica, não é? Fundamentalmente os hermeneutas alemães, né, que nos permitem usar a parte para compreender o todo, não é? Se eu tomar essas características dessas relações entre Estados Unidos e América Latina como parte, qual é o todo? O todo é o processo que levaria ao assentamento da hegemonia norte-americana no sistema internacional, algo que se evidencia logo no pós-guerra, né? Então, a gente tem um período de acomodação do sistema internacional ao novo modelo hegemônico ali implementado, né? Não se trata de um processo simples, é um processo histórico de muito longa duração, né? Que evidentemente passa por um ascenso hegemônico norte-americano no século XIX, primeiro restrito ao Mar do Caribe e paulatinamente se estendendo ao hemisfério ocidental, não é? E no pós-Segunda Guerra, fundamentalmente com a implementação do Plano Marshall, tem-se aí já notadamente estratégias mundiais, não é? Para manutenção de uma hegemonia que já se conquistara aí, consciente dessas aspirações hegemônicas, não é? Então, com um processo de longa duração, nós tratamos então do fenômeno do imperialismo norte-americano, não é? Esta categoria que eu mencionei teria caído de moda, mas se nós observarmos aí as últimas notícias, né, no cenário internacional, a gente vai ver que há permanências históricas desse processo, ainda na vigência de estratégias de World Cop, né, de polícia mundial. Eu me refiro às práticas de espionagem recentemente denunciadas, né, e que nos desvelam ainda a vigência de traços dessa política anterior, né, de imperialismo que seguiu durante a Guerra Fria e teve a América Latina como teatro também direto de operações, né? É importante considerar que esse período da Segunda Guerra Mundial ele foi compreendido por setores políticos norte-americanos fundamentalmente realistas, não é? Nessa composição da arena política interna norte-americana, que as distâncias oceânicas, não é? Os dois fossos oceânicos, não mais significariam defesas naturais ao hemisfério ocidental, como, enfim, poderia-se dizer da Primeira Guerra. Isso porque houve o desenvolvimento de cabines pressurizadas para aeronaves de combate, o que permitiria transpor essas distâncias oceânicas com a ascensão daquilo que Nicholas Pickman chamou de arma aérea, né? Desde que se instalassem bases, né, intermediárias, entrepostos, né, nas menores distâncias entre a África, né, e o continente americano, que é o Nordeste brasileiro, onde se pudessem reabastecer aeronaves, não é, ou de bombardeio ou de caça. Isso coloca a América Latina, nessa perspectiva realista, como a segunda linha de defesa dos Estados Unidos, sendo a primeira o equilíbrio de poder no velho mundo. Esta que, ao tempo da Segunda Guerra Mundial, já havia sido obliterada pelo avanço nipo-germânico. Isso explica por que a política externa dos Estados Unidos se precisou redirecionar suas estratégias diretamente para a América Latina, nesse contexto, porque a primeira linha de defesa já havia sido rompida, não é? Restava resguardar a segunda linha. E os alemães haviam percebido isso. Desde 1935, nós temos registro da atuação de agentes da Gestapo em países onde havia colônias alemãs de origem germânica, como no sul do Brasil, como no Uruguai, como na Argentina. A influência germânica era notável em setores das Forças Armadas, né, desses exércitos regulares, dessas repúblicas que eu mencionei, né? Então, isso explica a premência, a urgência de converter esta indústria cultural a fim de
cimentar, conforme eu disse, uma realidade de cooperação que é a histórica, né? Não, jamais existiu, né? Olhando para o lado, vou chamar, para o lado de cá, como os 3 países que você analisou, que eram os mais importantes nos interesses americanos, como você ressaltou, como eles reagem a essa ação americana? Há diferença na maneira entre Brasil, Argentina e México? Colocar esses 3 países sob análise comparativa nos permitiu identificar matizes diferentes de política externa, não é? A partir das respostas dadas às políticas de Washington, não é? Em primeiro lugar, o caso mexicano, ele oscilou na passagem do governo de Lázaro Cárdenas, de caráter extremamente progressista, promoveu nacionalizações importantes na área do petróleo, não é? E dos transportes, não é? As ferrovias, em detrimento dos interesses imperialistas, não é? Isso muda de figura gravemente com a chegada ao poder de Ávila Camacho, não é? Que, enfim, alinha a política externa mexicana diretamente com os interesses de Washington e chega a enviar, não é? Uma esquadrilha para compor o esforço de guerra, as águias astecas, e também adere ao esforço de guerra a partir do programa Braceiro, que permitiu a trabalhadores mexicanos comporem esse esforço de guerra. Há que se registrar que muitos deles lutam na justiça até hoje para receber direitos trabalhistas, os seus descendentes também, não é? O caso brasileiro já foi nomeado anteriormente, não é? A estratégia de Getúlio Vargas como sendo a de um passo em falso, não é? Em primeiro lugar, ensaiava-se uma aproximação ideológica com o nazifascismo, extensivamente aos regimes totalitários europeus, utilizando-se essa aproximação, entre aspas, ideológica para barganhar vantagens com Washington. Muitas foram as vantagens auferidas pelo governo de Getúlio Vargas nesse sentido. Das 3, a postura que mais se aproximou ao eixo foi a da Argentina. Não é? A Argentina, ela que disputou historicamente a hegemonia sul-americana com o Brasil, não é? Tendo o Brasil ocupado essa condição de proeminência por ter se alinhado historicamente às estratégias de Washington, enquanto o governo argentino foi o que mais ofereceu resistência a essas investidas imperialistas norte-americanas, fundamentalmente nas conferências pan-americanas, não é? As tensões por nós identificadas nessas conferências desvelam isso, não é? A reticência argentina em aceitar o projeto de liderança hemisférica estadunidense, né? Ainda que nesse esforço defensivo. Agora, é importante registrar a atuação da espionagem nazista na Argentina, não é? Um dos documentos mais interessantes que constam da tese é, por exemplo, um mapa que foi apreendido com um espião alemão em Buenos Aires, se não me engano, e que mostra como seria a América Latina num pós-Segunda Guerra, onde tivesse vencido o eixo, né, a Alemanha, e estando a América Latina sob os auspícios de um governo argentino, não é? Então, é dos documentos mais interessantes que constam da tese, que desvelam, não é, a proximidade, não é, entre o governo alemão e o governo de Buenos Aires, em especial um grupo de militares, que era o GOL, não é, do qual fazia parte Perón, não é? Enfim, há vasta documentação que corrobora essa tese, né, da aproximação ideológica entre setores do governo argentino e das políticas de Berlim. Os Estados Unidos fazem uma leitura adequada, correta, sobre as diferenças culturais e históricas entre os países da América Latina, o Brasil especialmente, em comparação com a Argentina e o México também. Os Estados Unidos têm esse nível de detalhamento dessa compreensão e atuam com base nisso? Evidentemente não. O título dado à tese ele é um tanto quanto provocativo, não é? Porque eu coloco integração e identidades em conflito.
Evidentemente, o passado das relações entre Estados Unidos e América Latina é um passado conflituoso, não é? E isso me obrigou a enveredar pelo labirinto das identidades sociais latino-americanas. Evidentemente, porque o projeto cultural estadunidense para a América Latina durante a Segunda Guerra pretendia homogeneizar identidades, né, plasmando uma identidade de cooperação que, como eu disse, é a histórica. Quando isso se faz, quando se toma o complexo, né, formativo das identidades, simplificando-os, né, homogeneizando-os, o que se tem são pasteurizações, não são estereótipos, na verdade, não são identidades sociais. Isso que é criado no plano da ficção é não só histórico, como, enfim, são estereótipos. Né? Então, dentre os estereótipos, no cinema, nós temos os mais risíveis, não é? A mulher latino-americana extremamente sedutora, a imagem da Carmen Miranda é a primeira que me vem à mente, uma portuguesa, na verdade, né? Que é tida como brasileira, que, tal qual uma fera, né? Nas selvas brasileiras, arranha os homens, né? Mas os fascina, né? Exatamente pela sua natureza selvagem, enquanto o homem latino-americano ele é o extremamente viril, não é? Corajoso, mas carece de inteligência, de racionalidade, ele é mais instintivo. Nos desenhos animados isso é muito evidenciado, não é? O Walt Disney foi um dos agentes, podemos assim dizer, dessa política da boa vizinhança. Se nós tomarmos essa produção durante o período da Segunda Guerra, não é? Nós temos o Zé Carioca, né, que é um malandro, não é? Ele é completamente informal, ele dribla as instituições, não é? Nós temos o Panchito, que é o personagem mexicano, e que necessitam da condução em tempos de crise, não é? Do personagem norte-americano, não é? Que é o Pato Donald, não por acaso um marinheiro. Né? Ele preconiza não só a racionalidade, não é? Os valores, não é, do dinheiro, mas fundamentalmente a presença militar. E ela foi incisivamente da Marinha durante o século XIX. Não é? O pensamento geopolítico norte-americano preconizava que o destino manifesto seria ultimado no mar, né? A exemplo do que fizeram o Império Britânico nesse mesmo século XIX. Não é? Então, esse desafio para mim foi enorme, porque eu tive que começar a minha tese lidando com outro lote de documentação, para tentar entender o que era esse labirinto das identidades sociais latino-americanas, né? A literatura hispano-americana que tratou dessas identidades, né? Para que eu pudesse compreender minimamente do que se tratava isso. Né? Então, rapidamente, para a gente encerrar, Rodrigo, esse escritório, esse tipo de produção, continua em atividade? Isso vai se alterando? Você citou mesmo a questão da espionagem evidenciada agora, para que a gente possa ter uma dimensão histórica num período mais longo. Isso vem até hoje ou não? Veja, apesar disso extrapolar a sua pesquisa. A realidade mudou. Ao dizer isso, eu estou dizendo que para os realistas, que hoje constituem a hegemonia das classes os setores hegemônicos das classes políticas norte-americanas, eles são de perfil neorrealista, né? Ao mudar a realidade, mudam-se os imperativos, não é? Terminada a Segunda Guerra Mundial, chega ao fim a política da boa vizinhança, não é? As gestões posteriores dissolvem essa categoria América Latina. A América Latina deixa de existir nesses termos para a política externa dos Estados Unidos, não é? E ela é diluída numa outra categoria que é dos países subdesenvolvidos. Deixa de existir uma política propriamente latino-americana, estadunidense voltada para a América Latina, não é? E com isso, enfim, investimentos, né, relações que haviam sido iniciadas no período da política da boa vizinhança não têm continuidade, não é? Isso, enfim, restabelece práticas de isolamento e intervenção. Né? Durante a Guerra Fria, muitas foram as intervenções. Se a gente pensar, por exemplo, no fomento dado pelos Estados Unidos, as ditaduras que varreram o Cone Sul nas longas décadas de Guerra Fria, amargadas pela América Latina, no contexto mais amplo de contenção, não é, ao avanço do comunismo soviético.
né? O governo dos Estados Unidos manteve, por exemplo, a Escola das Américas, que ensinava práticas de tortura a militares latino-americanos, não é? Enfim, dando um outro corpo às práticas de intervenção no subcontinente, não é? Então, há permanências, mas há alterações bruscas, porque a gente pode dividir as políticas norte-americanas nesse período, exemplo do que fez um estudioso norte-americano, Joseph Nye Jr., entre hard power e soft power. O hard power é a economia e o exército, o soft power é a cultura. Essas distinções são muito claras durante a Segunda Guerra Mundial. Elas deixam de ser tão claras no pós-Segunda Guerra. Volta o hard power mais incisivamente. Mas a lição do poder do cinema foi tirada pelos setores políticos estadunidenses porque houve um amplo uso também do cinema durante a Guerra Fria para a difusão do que nós conhecemos hoje como sendo o American Way of Life, né? Rodrigo, muito obrigado. Parabéns pela menção honrosa no Prêmio Destaque Teses USP. Obrigado. Eu que lhe agradeço.